Começou, não sei se começou. Bom, eu acho que já começou. Bom, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Essa é a aula sobre o tópico da introdução ao texto dissertativo argumentativo, né? Eu tenho outras aulas gravadas sobre a parte do desenvolvimento e da conclusão. E essa aula vai ser dedicada a tratar dessa parte, né, do início, da introdução do texto. Então, espero que vocês estejam bem acomodados aí, e vamos começar. Bom, eu fiz uns slides bem fofinhos, assim, para vocês não acharem que o conteúdo é difícil, né? Então, é para dar uma suavizada. Eu trouxe alguns trechos desse livro aqui, que é o Redação Enem, do conceito à prática. Então, se vocês quiserem procurar na internet ou me procurar para pedir, para, enfim, estudar, né, essa apostila, esse livro, vocês podem procurar na internet ou podem me procurar que eu passo para vocês. É um livro muito bom, eu considero ele muito bom, pelo menos na parte da introdução e do desenvolvimento. Da conclusão, eu não achei muito bom, não. Mas até o desenvolvimento do texto, eu acho que o livro é excelente. E indico ele para vocês. Bom, para início de conversa, parece bobo, mas muita gente ainda não sabe o que é dissertar, muita gente não sabe o que é opinião, o que é argumento, e enfim, muita gente não sabe nem o que é dissertar e argumentar de uma vez. Então, a primeira coisa dissertar é você dar a sua opinião, o seu ponto de vista, com o objetivo de esclarecer esse ponto de vista. Então, você vai trazer dados, fatos, enfim, você vai trazer argumentos, argumentos fundamentados, né? Enfim, em bases científicas, sociológicas, políticas, filosóficas, psicológicas, tanto faz. Mas dissertar é isso. E para dissertar, você tem que argumentar, né? Uma coisa não se dá sem a outra. Então, argumentar é trazer. Então, pode ser uma frase de um filósofo, você pode fazer alusão a alguma narrativa literária que seja muito famosa e que, né, cabe ali no contexto da proposta, do tema. E é isso. A diferença entre dissertar e argumentar e a opinião que eu estou falando aqui é a opinião pessoal, a opinião baseada no senso comum, é isso. A opinião pessoal, baseada no senso comum, é um posicionamento irrefletido, não pesquisado, não fundamentado, né? Então, nós costumamos chamar isso de senso comum. Então, devemos fugir do senso comum quando formos escrever, né, um texto dissertativo argumentativo. Então, assim, tem que ficar muito introjetada essa ideia de que, quando eu estou escrevendo um texto dissertativo argumentativo, eu estou buscando fatos, buscando argumentos, fatos, embasamento para aquilo que eu estou dizendo. Portanto, eu não posso simplesmente escrever um texto todinho com as minhas palavras. Está fora de questão, né? Não, não pode, porque precisamos embasar aquilo que estamos dizendo. Então, se você não traz um dado, uma pesquisa, se você não traz uma citação de um filósofo que você acha que falou sobre esse tema, ou, né,
falou algo parecido, se você não traz um exemplo mesmo do cotidiano, né, que seja, né, que faça parte do senso comum, mas de maneira refletida no texto, o seu texto vai ficar na competência 3, se eu não me engano, que é a questão do repertório, ele vai ficar muito fraco e você vai perder muito ponto, né? A competência 1 é a ortografia, a gramática, a sintaxe, como é que você articula as palavras, se você tem um vocabulário, né, sofisticado e tal. E aí as pessoas já começam a perder ponto, né? Mas eu vou falar sobre essas competências também. Competência 1, dominar a modalidade formal da escrita, né? E são 200 pontos, né? Então, a gente precisa conhecer a gramática e a sintaxe da nossa língua. Competência 2, compreender a proposta da redação, né? Compreender o tema e a proposta. E aí, essa aula vai se tratar basicamente da competência 2, entendeu? E nas outras aulas vocês vão entender a questão do desenvolvimento, repertório e da conclusão, né? Das redes sociais, da intervenção e tal. Hoje a gente vai centralizar nossa aula sobre a competência 2. Competência 3, como eu estava dizendo, quando você está escrevendo e argumentando, se você não pesquisa, não organiza essas informações, se você não seleciona a melhor informação para o seu ponto de vista, para a sua tese, você fica com a competência 3 bem prejudicada. Então, eu sempre aconselho as pessoas a lerem, pesquisarem, estudarem diversos temas, diversas propostas de redações anteriores, e a ler, assim, qualquer coisa que seja voltado para a sociedade brasileira, né? Eu vou até dar umas dicas de filósofos, sociólogos, antropólogos brasileiros que estudam a sociedade, a cultura brasileira e que nos ajudam a pensar o Brasil e as nossas questões. Competência 4 é dominar os mecanismos linguísticos, né? Então, coesão, coerência, né? Não podemos esquecer que precisamos saber usar as conjunções, os conectivos ou as locuções conjuntivas, as locuções prepositivas. Sem isso, o texto pode ficar pobre, né? Ele pode ficar meio que um Frankenstein, né? De partes que não interagem com o todo. E a competência 5 é a intervenção que você vai elaborar para esse problema que você está tentando argumentar e solucionar por meio da sua introdução, o seu D1 e D2, que é o desenvolvimento, né? Então, na conclusão, você vai dar solução para aquilo que você apontou no argumento 1 e no argumento 2, tá? Então, a sua tese, você apresenta na introdução, depois, na introdução, você vai trazer o seu posicionamento, você vai trazer a causa desse problema, ou você pode contextualizar esse problema e trazer o seu posicionamento, e a partir dali você vai montar, digamos assim, seu terreno, né, para argumentar no T1 e T2. Então, é fundamental que a gente não fuja ao tema, e hoje eu vou tratar muito disso, para que, né, muita gente foge do tema, parece bobo, mas muita gente foge. Muita gente também não obedece à estrutura dissertativa argumentativa. Tem gente que coloca a solução no meio da argumentação, no D1, D2, e não é isso, né? A solução tem que vir só na conclusão. Vou apagar essa luz aqui, porque está doendo minhas vistas. Consigo ficar um pouquinho escuro, mas não tem problema, né? Eles não estão aqui para olhar para minha cara mesmo. Estão aqui para, enfim, ter conhecimento. Então, vocês não podem fazer cópia do texto motivador, mas vocês podem fazer paráfrase. O que é parafrasear?
é você trazer informações de algum outro texto, mas de forma pessoal. Ou seja, você não vai copiar e colar. Você vai trazer informações, você vai usar aquelas informações. Você pode fazer isso com os textos motivadores. Usar informações que estão lá para argumentar, né? Isso, inclusive, é muito bom para quem não estudou nada, tá perdido, né? Não encorajo isso, não indico que vocês vá escrever, ou vá fazer uma prova, ou vá fazer uma redação sem conhecer nada, sem estudar nada. Indico que vocês façam o oposto. Estudem muito, treinem muito. Inclusive, tem muita gente que não está nem estudando, não está nem treinando, e a chance de essa pessoa não ser classificada é muito grande. Então, aquele que estuda, que leva a sério, que tem rotina, que tem foco, tem determinação, consegue. Meu Deus. Tá. O Google Meet aqui perguntou se eu estava aqui ainda. Meu Deus do céu, né? Claro que eu estou. É porque não apareceu ninguém, né? E aí o pessoal está sendo gravado. E o Google Meet não sabe. Ele está perguntando se eu estou aqui, porque de repente eu esteja falando muito baixo. Tô brincando. Mas, enfim. Então, você pode parafrasear os textos motivadores, tá? Você pode pegar as informações dali, dos textos motivadores, e colocar no seu argumento para você desenvolver a sua tese. Não é copiar e colar, porque isso é plágio, né? Então, não pode desconectar do tema. Tem gente que faz muito isso, né? Eu vou abordar um tema aqui e eu vou dar exemplo de pessoas que fogem, né? Então, vou dar um exemplo aqui, bobo, assim, sei lá, está falando da violência contra a mulher e a pessoa fala ali sobre a questão do racismo no meio do texto ali. Assim, tipo, é um outro assunto, né? Então, não cabe ali. Então, tem gente que faz isso, tá? Por mais absurdo que isso apareça, né? Mas é isso. Então, vou pular essas questões, né? Eu sempre falo que no texto dissertativo argumentativo, não coloque seus valores religiosos no texto, jamais. Separe conhecimento científico de mitologia, né? O conhecimento religioso, ele é um conhecimento mítico, ele trata de mitos, não é como um conhecimento científico, não é nada embasado, não é nada fundamentado, empírico. Então, ele é uma questão de mitologia, de uma crença, e as pessoas acreditam que está tudo bem. Isso não deve ser colocado numa redação, jamais. Opinião pessoal, guarde para você, a não ser que a sua opinião tenha embasamento científico, histórico, político, enfim, cultural, psicanalítico, aí tudo bem. Né? Se a sua opinião está embasada, se você está, digamos, bem armado de conceitos, ok, né? Mas não é o que a maioria, né, está, geralmente, né? As pessoas estão bem despreparadas. E aí as pessoas colocam o senso comum, coloca preconceitos no meio do texto. Esses dias um aluno me faz um texto, ele coloca na intervenção, na conclusão, que para evitar a superlotação dos presídios brasileiros, era necessário que o Estado aprovasse a pena de morte. Assim, né, gente? Não dá, né? Por favor, né? Vai zerar a redação, né? Porque logo nas instruções está dizendo ali, respeito aos direitos humanos. Então, por favor, né? Vamos ter um pouco de discernimento, né? Então, essa aqui é a Marcia Tiburi, eu sempre falo dela nas aulas, indico livros dela, enfim, trago conceitos que ela já elaborou. Ela é filósofa, ela é artista visual, ela é escritora, palestrante, a mulher é incrível. Então, ela tem um blog na revista Cult, tem diversos livros publicados, tem livros dela em PDF, inclusive, na internet. Eu também tenho todos os livros, se não quase todos, eu tenho também os livros dela também em PDF, alguns, né? Enfim, se vocês quiserem também, eu disponibilizo para vocês.
Tem a Eliane Brum, que é uma jornalista incrível, documentarista incrível. Indico muito a leitura da coluna dela no El País. Ela é maravilhosa. Assim, vocês têm que ler, têm que ler. O Gessé Souza também, que é maravilhoso. Ele já escreveu livros muito importantes, né, para a nossa contemporaneidade brasileira, Leite do Atraso, a Ralé Brasileira, a, a Tolice da Inteligência Brasileira, a Classe Média no Espelho. Então, é um sociólogo, psicanalista, escritor, enfim, professor, é um cara muito bom. Então, indico também a coluna dele, e eu acho que ele escreve para a Folha, tá? Mas é só jogar lá no Google, Gessé Souza, sociólogo. O cara é maravilhoso. Então, leiam, tá? Quem não lê, não sabe escrever, não sabe argumentar. Não adianta achar que com uma aulinha de redação vocês vão estar preparados para escrever um bom texto. Não vão, porque tudo é treino, tudo. Tudo é esforço, dedicação, né? Nada que a gente fique muito bom na prática, né, trabalhando, habilidades, né, que a gente costuma ter, não vem do nada, a gente treina, a gente lapida isso, né, durante nossa vida e vai melhorando. Então, com a escrita é a mesma coisa, né? Então, indico aqui, né, o Wilson Gomes também, que ele escreveu para a revista CUT, o Vladimir Safatli, o Rubens Casara, Renan Quinalha, Ivana Bentes, Marilena Chauí, que é uma filósofa, escritora brasileira muito importante também para o pensamento contemporâneo brasileiro. Indico também as revistas para vocês lerem e, né, terem argumentos, terem conhecimento, como a Carta Capital, a CNN Brasil, Colunas Tortas, adoro colunas tortas. Sempre uso o CNN Brasil para fazer pesquisa, quando eu estou dando aulas particulares de redação com meus alunos. O El País também é muito bom, o Brasil 247 também é muito bom. O DCM, Diário do Centro do Mundo, eu não leio muito, mas tá valendo. E o Brasil, de fato, vocês podem ler, tá na internet, e você consegue ler as colunas de graça. Eu acho que a maioria você consegue ler de graça. Mas tem algumas partes que precisam ser pagas. Mas a maioria deles você consegue ler de graça. Então, é conhecimento de qualidade gratuito. Então, assim, né, gente? Tá? Enfim, né, na mão de vocês, só para vocês aproveitarem. Então, vamos lá, a introdução de fato. O tema que eu trago aqui só para trabalharmos é o tema do Enem, da proposta do Enem de 2015, né? Então, já digo que as informações, os dados que vão aparecer nos textos motivadores são dados desatualizados, já que nós estamos em 2024, né? E aí eu falo o seguinte, como que a gente compreende o tema? Eu digo que tem 3 níveis para que você não fuja do tema, não deixe de compreender, né? O primeiro nível é semântico, né? Parece básico, parece elementar, mas se você não entende o significado, não compreende o significado de alguma palavra que está ali no tema, se você fica na dúvida, é sinal que você não tem um bom vocabulário e que você pode se complicar na hora de escrever sobre o tema se você não está compreendendo alguma palavra, algum conceito ali. E tem muita gente que não entende mesmo, né? Por falta de leitura. E aí, essa questão semântica compreende o signo do nível, que é a questão sintática. O que é a sintaxe? De modo, assim, de grosso modo, né? O que o enunciado diz, o que uma oração diz, uma frase diz, quando ela está ali produzida numa organização de palavras. O que essas palavras juntas, cada um com o seu significado, somadas, me dizem? O que essas palavras estão me dizendo? Juntas, né? Existe a semântica, que é o significado da palavra isolada, existe a sintaxe, que é a produção de sentido dessas palavras todas somadas, juntas, né? Que é quando a gente começa a criar os enunciados. E o terceiro nível de
compreensão do tema é interpretativo, que é o que eu posso aferir, o que eu posso inferir, né, perdão, né, não é aferir, acho que é inferir mesmo, inferir de conhecimento meu a partir desse tema. Ou seja, o que eu posso trazer de informações, de conhecimento para o tema que eu vou abordar, que eu vou falar, que eu vou escrever, eu vou argumentar. Então, é bom que a gente tenha uma base sólida de certo conhecimento, né? Se a gente não tem, é provável que, se você não chegar nesse terceiro nível aqui, fraco, é capaz que você faça uma péssima redação. Então, oriento muito leitura das colunas que eu disse, desses filósofos e escritores geniais que o Brasil tem, para melhorar o vocabulário, a nossa interpretação da realidade, a nossa compreensão da realidade, entender melhor, e ter também um vocabulário melhor, né? Além de obter conhecimento, que é o melhor de tudo também, né? Então, se vocês não conseguem esses três níveis, digamos que vocês terão muitos problemas depois. Então, eu coloquei um mapinha aqui só para desenhar para vocês qual é a organização que a gente tem que fazer quando está produzindo um texto dissertativo argumentativo. O primeiro nível é compreender os textos motivadores, né? Ler e interpretar os textos motivadores. Se você tem dificuldade de compreensão, você vai ter dificuldade de interpretação. Então, qualquer ser humano que tem dificuldade de compreensão vai ter dificuldade de interpretação. E se a pessoa tem dificuldade de compreensão e de interpretação, essa pessoa provavelmente não vai falar nada com nada. Então, isso é muito sério mesmo, né? O Brasil tem péssimos índices de alfabetização, de letramento, enfim, conhecimento básico. E isso se prova quando a gente vai pegar textos das pessoas, que já, enfim, inclusive textos de pessoas que já estão na faculdade e que contêm erros básicos gramaticais, né? E aí, beleza, compreendendo os textos motivadores, sabendo interpretar, né, inferir informações relevantes ao tema, você vai para a introdução, que aí é quando você posiciona a sua... como você se posiciona, né? Ou seja, quando você traz uma ideia, um posicionamento ou uma resposta para aquela problemática que foi levantada nos textos motivadores, e juntamente da proposta. Tem gente que trabalha com duas teses na introdução. Tem gente que trabalha só uma tese. E o que essas pessoas fazem? Quem trabalha com duas teses vai pegar o D1 e vai trabalhar a tese 1. E vai pegar o D2, vai trabalhar a tese 2. Quem trabalhar só com uma tese vai trazer um embasamento, né, um tipo de argumento no D1 e vai aprofundar mais essa tese no D2. E aí, na conclusão, essa pessoa vai trazer uma solução para essas duas teses que ela levantou e que ela argumentou, né? Então, se a pessoa trabalhou só uma tese, ela vai trazer uma solução para essa única tese que ela levantou, né? Tranquilos, né? Então, o tema da redação de 2015 foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Dos 5.631.666 textos corrigidos, só 104 obtiveram nota 1.000. E vou dizer, esses 104 ainda erraram várias coisas. Ou seja, muitos ali nem deveriam ter ganhado nota 1.000, mas os corretores foram bondosos e não tiraram pontos demais deles. Porque se fossem levar a ferro e fogo, ninguém tira nota 1.000, né? Mas eles foram generosos e essas 104 pessoas
de quase 6 milhões, de 5 milhões e 600 mil, só 104 tiraram nota 1000. Quer dizer que a gente vai muito mal, mas muito mal mesmo. E 53 mil textos foram anulados e receberam nota zero. Então, esses números nos dizem muita coisa, que as pessoas vão despreparadas para escrever, né? Isso são adolescentes ali, mas hoje em dia muitas pessoas já adultas também fazem nem por conta, né? Porque elas voltam a estudar, ou enfim, precisam, enfim, estudar para poder conseguir uma bolsa, enfim, né? As pessoas fazem o Enem. Isso, esses números, eles dizem muito sobre a qualidade dos textos. E se a gente sabe que a qualidade vai mal, é sinal que quem se destaca é aquele que estuda, que leva a sério. Então, estudem e levem a sério, tá? E aí, beleza. Vamos lá, vamos pular um pouquinho essa parte. Então, a introdução, ela é a apresentação do tema, a apresentação da sua tese e a contextualização da sua tese, da sua ideia. Então, você vai contextualizar. Você não vai simplesmente chegar e dizer, esse problema foi causado por causa disso, disso, disso. Pronto. Não. Você vai dizer, olha só, a sociedade brasileira é uma sociedade historicamente misógina, onde a mulher é posta de forma subalterna ao homem, e a sua capacidade de inteligência, de habilidade na vida pública sempre foi subestimada. Entretanto, após décadas de direitos adquiridos e conquistados, as mulheres ainda sofrem muita violência, tanto doméstica quanto fora de suas casas. Estou dando um exemplo aqui, tá? Precisamos contextualizar aquilo que queremos dizer. Não é só dizer, né? Contextualizar. Então, você faz uma alusão histórica, você pode trazer uma pesquisa do IBGE, né? Mas que tenha data, né? Tenha ano. Lembrando que pesquisas que vocês trazem para o texto só podem trazer pesquisas de 4 anos atrás, no máximo. Então, se a gente está em 2024, o máximo que você pode trazer é pesquisas que foram feitas até 2020. Pesquisas que foram feitas há 5 anos atrás já não tem tanta relevância, porque a sociedade muda muito em 4 anos. Então, vai trazer dados? Trazem dados de até 2020. Trazer dados de 2018, por exemplo, já não é bom. 2019 já não é bom. Você vai perder pontos na questão da argumentação do repertório, né? Que são dados que podem ser, digamos que o Brasil teve números díspares nos últimos 5 anos. Se a gente for colocar a pandemia, aconteceu uma coisa absurda na sociedade. Então, os números vão revelar essa mudança na sociedade. Então, a gente não deve colocar pesquisas muito atrasadas, muito velhas, assim, né? E hoje, 5 anos já é velho, né? Então, não é bom trazer pesquisas com muito tempo de enfim, de produção, enfim, né? E aí, vamos lá, você vai apresentar a sua tese, contextualizando o tema, e pronto. Essa é a primeira parte, né? É o primeiro parágrafo. Tem gente que fala, quantas linhas? Cara, no máximo 7 linhas, no máximo. Não escreva mais que isso, tá? Mas eu fiz com 5 linhas, beleza, não tem problema. Desde que você tenha organizado bem as informações, tá tudo bem. E aí você pode trazer uma frase, ou, igual eu falei, né? Citar alguma coisa, um autor, fazer uma alusão histórica, ou uma retrospectiva histórica. Para isso, você precisa estudar, né? Na hora da prova, você não vai poder consultar nada. Então, é bom que você tenha repertório. E para ter repertório, você tem que estudar, tem que pesquisar. Então, você só vai conseguir fazer isso aqui se você tiver estudado, pesquisado e treinado. E só vai contextualizar se tiver estudado e treinado. Então, só vai formular uma tese interessante se tiver estudado e pesquisado. Então, não tem como escrever bem, não tem como fazer um esqueletinho e dar certo. Saiam disso. Não acreditem nisso. Não dá certo.
Se dá certo com um número muito pequeno de pessoas. A chance de dar errado é muito grande, tá? Então, esqueletinho não funciona, porque todo tema exige terminologia diferente, que é o uso de palavras dentro do tema, né? Recorte de um tema específico. Cada tema vai exigir, de acordo com o estilo de escrita, conjunções, conectivos, vocabulário diferente. Cada um vai usar um conectivo, uma conjunção, vai organizar as palavras de maneira diferente. E o esqueletinho não vai atender a, talvez, a sua demanda para aquele tema. Então, o risco de você se embananar ali, de você se confundir, fazer uma confusão, é muito grande. Então, não aconselho, enfim, eu abomino os esqueletinhos, mas tem gente que gosta, então beleza. Aí eu vou trazer aqui exemplos de algumas introduções, né, que eu encontrei nos textos nota 1000 do Enem 2015. Esse texto aqui é dessa moça aqui, que eu não, o nome dela está bem aqui embaixo, pequenininha, eu não consigo ler. Mas é o seguinte, ela vai dizer na introdução. Eu esqueci de trazer para vocês o texto motivador. Cadê? Vou abrir aqui para vocês, que é para dar uma contextualizada aí, né? Partilhar aqui a proposta. Vou ler os textos motivadores, né? E explicados também. Deixa eu ver só quantas horas aqui. Enfim, bora lá. Vamos lá. Vou pular essa parte, né, do início ali, né? O tema é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, persistência já diz a própria palavra, né? É algo que persiste. Algo que já tem origem, que tem um lastro histórico, né? E sociedade brasileira. Então, a gente vai tratar informações da sociedade brasileira, a gente vai trazer informações da sociedade americana e europeia, né? Então, é isso aí, né? Isso é a compreensão semântica, né? Se eu estou falando brasileira, é brasileiro, não vou trazer informações de fora, né? Então, é disso que às vezes eu falo, né? Parece óbvio, mas não é. Muita gente vai trazer informações da China, do Japão, e aí, gente, não dá, né? O corretor vai olhar lá, opa, fugiu aí, né, da proposta, né? Quando a pessoa faz isso, ela não vai ter a redação zerada, mas ela vai perder muito ponto. No texto 1, no texto motivador 1, diz o seguinte, os 30 anos decorridos entre 1980 e 2010, foram assassinadas no país acima de 92 mil mulheres. 43,7 mil só na década. O número de mortes nesse período passou de 1.353 para 4.465, que representa um aumento de 230%, mais que triplicando o quantitativo de mulheres vítimas de assassinato no país. Então, se você tem um texto motivador que já tem informações como essa aqui, gente, vocês estão feitos, sabe? Você pode usar isso aqui na argumentação maravilhosamente, sabe? Isso é assim, isso aqui é um doce. E aí, aqui está a fonte, né? Mapa da violência 2012, né? Porque é o tema de 2015, né? Então,
era informações de 3 anos antes, né, da proposta. Então, estava ali dentro desse prazo de validade, né, da pesquisa, né? E aí, eu sempre recomendo que as pessoas, quando for tratar de algum tema sobre violência, que leiam o mapa da violência do ano, né, vigente, ou do ano anterior, porque é um estudo muito detalhado, muito rico, incrível, feito pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. É incrível. Inclusive, o Gessé Souza já foi presidente do IPEA, né? Você vê, o negócio é bom mesmo. E aí, o texto 2 é a porcentagem do tipo de violência que as mulheres mais sofrem, né? São dados da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que é um dado da Secretaria Nacional, tá? Porque está aqui, Brasília 2015. Então, são dados do país inteiro, tá? Você sempre olha aqui para a fonte, tá, gente? Sempre tenham cuidado com as informações que vocês encontram, os textos motivadores, tá? Tenham a atenção mesmo de ler tudo, para não falar nenhuma besteira. Então, aqui está falando que 51% das mulheres sofrem violência física, levando em consideração que o ano é 2015 e outros tipos de violências a gente foi descobrir depois de 2015, como tem um stalker, né? O cara que fica perseguindo a mulher, tem, enfim, tem outra coisa que é importunação sexual, né? Enfim, depois de 2015 a gente descobriu outras coisas. Mas só um instantinho aqui que minha mãe mandou mensagem. Minha mãe, gente. Enfim, 31% dessas mulheres que fizeram denúncias a Disque 180, é o Central de Atendimento à Mulher, disseram ter sofrido violência psicológica. 9,68 disseram ter sofrido violência moral. 2,86, quase 3, disseram ter sofrido violência sexual. Enfim, então aí os dados, né? Lembrando que muitas mulheres não denunciam, muitas mulheres não sabem nem o que tipo de violência elas estão sofrendo. Então, esses dados podem ter subnotificações, tá? E aqui temos uma palavra que surgiu há pouco tempo, que é muito interessante, para esse fenômeno social, político, cultural, que é o feminicídio, que é a morte das mulheres por, pela condição de ser mulher, não só pela questão biológica de ser mulher, mas por questões culturais de como a mulher foi concebida numa cultura machista, tá? Né? São homens que produziram essa ideia de que é uma mulher, de o que uma mulher tem que ser para ser uma mulher, e se ela sai desse padrão, dessa norma, ela é castigada, violentada e é morta. Então, o feminicídio é isso, né? O texto 4 é o impacto em números, né? E aí temos várias informações. Então, todas essas informações que eu estou trazendo aqui, que estão nos textos motivadores, vocês podem usar na argumentação. Vocês podem parafrasear, né? Então, assim, fica fácil, né, escrever, né? Com base na Lei Maria da Penha, mais de 330 mil processos foram instaurados apenas nos juizados e varas especializadas. Olha só, hein, gente? Outra informação maravilhosa, né? Para quem sabe ler, né, o que é letra, né? Então, né, tá aqui prontinho. O texto está todo feito para vocês, é só pegar as informações e escrever. E teve gente que zerou. Aí tem que estar dizendo, 332.216 processos que envolvem a Lei Maria da Penha chegaram entre setembro de 2006 e março de 2011
aos 52 juizados e varas especializados em violência doméstica e familiar contra a mulher existente no país, o que resultou em, olhe só, 332 mil processos. Só 33% desses 332 mil processos foram julgados. Isso se chama compreensão de texto. A interpretação de texto é isso. O que significa que 66, é isso mesmo. Acho que é isso, tá, gente? Eu sou péssimo com número. 66%, 6, isso mesmo, 0,6%, isso mesmo. Enfim. Dos processos, quase 70% dos processos, não são julgados, esses 300 mil. Temos aí uma diferença, uma informação que a gente pode usar na argumentação, né? Ou seja, temos lei, na Maria da Penha, temos a justiça, porém a justiça é muito lenta. E aí, 9 mil dos 300 mil, tá? 9 mil foram feitas prisões em flagrante. E 1.000 prisões preventivas foram decretadas. E aqui, gente, para quem sabe ler o Big Letra, de 300 mil casos, processos, só 33 é julgado. Os outros, 60 e poucos, quase 70% não são. Ou seja, essas mulheres estão sendo violentadas e estão sendo mortas. Esses homens estão livres, né? 300 mil para 9 mil, né? Digamos que 320 e poucos, aí 1.000 casos, temos homens batendo, espancando o filho, e as mulheres, esposas, namoradas, e nada está sendo feito pelo Estado. E as prisões piorou, né? Eles nem são presos, né? De 332 mil, 1.500, para quem sabe ler, Big Letra, vocês vão usar isso na argumentação, né? Temos informações o suficiente, né, para argumentar aqui e levantar teses. Essa informação é do Conselho Nacional de Justiça, que está aqui na fonte. Não deixem de olhar a fonte nunca. E temos uma informação do Departamento Penitenciário Nacional, que é essa informação aqui, não, beleza. Eu vou ler essa informação aqui, que eu acho que é melhor. 237 mil relatos de violência foram feitos ao Ligue 180, Serviço Telefônico de Secretaria de Políticas para as Mulheres. 7 de cada 10 vítimas que telefonaram para o 180 afirmaram ter sido agredidas pelos companheiros. 7 de 10. Dos 237 mil relatos, 58 mulheres e 2.000, né, 777 homens foram enquadrados na Lei Maria da Penha. Lembrando que se uma mulher bate uma mulher, espanca outra mulher, essa mulher também é enquadrada na Lei Maria da Penha, tá? Então, qualquer pessoa que bata na mulher pode ser enquadrada na Lei Maria da Penha. Inclusive, se uma mulher também espancar o marido, ela é enquadrada na Lei Maria da Penha, tá? São relações que não são vistas, assim, a violência só para casos conjugais e domésticos, né? São casos também que, por exemplo, na Lei Maria da Penha, o estupro pode ser enquadrado ali também, né? Porque é uma violência doméstica, né? É um relacionamento entre, né, um casal, mas no sentido, eu acho que é mais físico, né? Mas quando é violência sexual, de repente, a pessoa pode ser enquadrada em outro crime, né? Pode ser de violência sexual, pode ser. Talvez, eu não entendo muito dessa área do Código Penal, não. Mas, se eu fosse escrever sobre alguma coisa, eu teria que estudar. Então, é só você estudar. Então, 217 mil relatos, só, no máximo, 2.700 pessoas, homens foram enquadrados na Lei Maria da Penha e 58 mulheres. O que significa que muita gente aí que
maltratou, espancou, abusou de suas mulheres, não foram enquadradas, né? Então, imagina, 207 mil e 2.607 pessoas, né, do gênero masculino foram enquadradas. 8 mulheres, a gente tem nem 3 mil pessoas enquadradas na Lei Maria da Penha, né, dentro desses 237 mil. Então, o que a gente pode dizer? Que mesmo tendo serviço, o Disque 180, a força policial tem feito muito pouco pelas mulheres, né? Ou o Estado não tem oferecido secretarias ou delegacias de proteção ou delegacia de atendimento às mulheres, né? Em lugares, tem municípios no país que não tem, o que dificulta a pessoa, né, ir até a delegacia e denunciar. Isso quando elas denunciam. Lembrando, todos esses números aqui, principalmente esses números de relatos de violência, eles são números que têm subnotificações. Por quê? Isso não relata, isso não ilustra a realidade da sociedade brasileira, porque muitas mulheres sofrem violência e não denunciam. Então, óbvio que há muito mais casos de violência do que esses 237 mil. Esses 237 mil foram relatos, pessoas que conseguiram ligar. E as mulheres que não conseguem ligar não estão nesses números aqui, tá? Então, de 10 mulheres que são vítimas, 7 sofreram agressões de seus maridos e namorados. Isso porque foram as que ligaram o 180 e as que não ligaram. Então, com certeza, esse número pode ser maior, né? Então, é sempre bom ter essa interpretação, levando em conta que as mulheres têm dificuldade de denunciar os seus parceiros, porque elas têm ou dependência emocional, ou dependência financeira, enfim. Ou quando a mulher também é agredida pelo irmão, pelo pai, ela denuncia porque é da família, e todo mundo convence ela a não denunciar, porque isso é problema de família. Então, todos esses números têm subnotificações. E aí eu vou voltar lá para a introdução daquela moça lá, que eu disse que era muito inteligente, para dar um exemplo, né? Então, olha como que ela foi esperta. Foi esperta, não, foi inteligente. Isso é a introdução do texto dela. A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. De acordo com o mapa da violência de 2012, que está lá na fonte da informação, do texto motivador, o número de mortes por essa causa aumentou em 230%. Essa informação está lá, né? No período de 1980 a 2010. Além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher. Dentre esses tipos, né, a psicológica. Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Estou trazendo esse exemplo aqui, maravilhoso, para vocês saberem o que é parafrasear. Parafrasear isso aqui, ó. Essa moça pegou informações dos textos motivadores, usou para a defesa da tese dela. E qual é a tese dela? A violência contra a mulher, ela persiste por ter raízes históricas e ideológicas. O que ela vai fazer depois no D1, D2? Vai trazer um argumento que vai justificar essa tese de que a problemática, né, ou seja, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira tem raiz histórica, e depois vai trazer um argumento que comprove que essa persistência da violência contra a mulher tem uma raiz também ideológica. Então, é isso que ela vai fazer, né? Eu não vou tratar dos argumentos, porque na outra aula de argumentação, vocês vão... eu vou pegar essas informações, argumentações dela, e vou trabalhar. Então, eu não vou trabalhar nessa aula. Então, percebe-se que ela, por meio dos textos motivadores, ela, já sabendo também, tendo compreensão desse fenômeno, né, da violência contra a mulher na sociedade brasileira, ela juntou uma coisa com a outra e, pum, acertou. Não errou nada. E essa moça aqui tirou a nota 1000 no Enem. Eu não vou me alongar muito,
enfim, porque os outros exemplos que eu vou dar aqui é a mesma coisa, tá? A mulher vai pegar uma frase de uma filósofa, vai dizer que vai trazer, né, um recorte histórico falando que historicamente as mulheres foram subjugadas pelos homens, então elas foram conquistando direitos ao longo do tempo, e mesmo assim essas mulheres acabam sofrendo agressões no ambiente doméstico. Ela vai dizer aqui que ela vai trazer a frase da Simone de Beauvoir, que é uma filósofa e escritora existencialista francesa, que ela diz o seguinte, né, que a mulher na sociedade ela é vista como inessencial à sociedade e o homem é visto como essencial à sociedade. Então ele é super estimado, super protegido. E as mulheres são vistas como incapazes, como burras e parideiras, né? Ou parideiras mesmo. Então, ali só para parir. Enfim, numa aula, eu consigo trazer mais questões históricas, conceituais, e fica muito mais divertido, mais legal, e aí eu troco comentários com os alunos, é bem mais divertido do que ficar aqui falando sozinho, né? Eu gosto de falar, mas eu gosto de estar falando com as pessoas, e eu acho isso muito mais interessante. Eu vou parar por aqui, minha garganta está bem ruim, né? Vocês perceberam? É só uma introdução, uma coisa bem básica mesmo. Espero que ajude um pouco. Na, na próxima semana aí eu estou planejando fazer uma aula de introdução, desenvolvimento e conclusão, as três partes juntas, para, sei lá, deixar um negócio mais redondinho, bonitinho para vocês. Espero que ajude, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, né? Espero que vocês façam um bom aproveito. Boa sorte aí nas provas. Se precisar de ajuda, também estou aqui. Se vocês precisarem de recomendações de livros, colunas, autores, eu estou aqui também, eu posso ajudar, eu adoro ajudar. E é isso, né? Um professor ele tem que estimular o conhecimento, tem que compartilhar conhecimento e estimular a produção de conhecimento. Então é isso, obrigado aí pela paciência, pela atenção, e até a próxima. Tchau, tchau.